Graças a paz, igreja. Amém. Como hoje não tem tradução, então vamos versículo a versículo. Nós estamos nessa série intitulada Chamados. E é importante que a gente entenda para que nós somos chamados. Eu tenho a compreensão de que nós temos apenas um propósito e apenas um chamado. O nosso propósito é viver a palavra, viver tudo aquilo que a palavra diz, viver em obediência. E o nosso chamado é pregar o Evangelho, é proclamar essa verdade. Porém, o nosso chamado ou a nossa missão, ela nada mais é do que consequência de vivermos o nosso propósito. Porque nós precisamos compreender que anunciar a palavra, pregar o Evangelho, vai muito além de falarmos, e sim transmitirmos. Só que para nós transmitirmos algo, nós precisamos praticá-lo, nós precisamos vivê-lo. Porque as pessoas, elas estão pouco preocupadas com o que você diz. Elas querem enxergar o que você diz na sua vida. Por isso nós precisamos viver o nosso propósito, para que a gente consiga cumprir a nossa missão. E dentro disso, nós começamos essa série, onde a primeira mensagem foi chamados para abençoar, falando a respeito de Abraão, aquele que o Senhor falou, seja você uma bênção. O Senhor o abençoou e ele disse, eu farei de você pai de multidões, ou pai de nações. Como o Senhor abençoou, ele poderia abençoar, e o Senhor tem nos abençoado. Por isso ele nos chama para abençoar também. E a segunda mensagem era a respeito de chamados para influenciar, com a vida de Josué, aquele que serviu e aprendeu com Moisés, e ele tinha essa incumbência de influenciar o povo. E nós hoje temos também esse chamado sobre nós, que fala muito a respeito de vivermos o nosso propósito, para que a gente consiga influenciar pessoas. As pessoas precisam enxergar que aquilo que nós falamos é verdade em nós, nas nossas vidas. E dando sequência, hoje nós entramos na série, na mensagem intitulada Chamados para Servir, que é referente ao texto que o pastor leu. Antes de começar a falar sobre ela, eu gostaria que todos vocês curvassem as suas cabeças. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós nessa manhã estamos aqui para aprender da Tua palavra, Senhor. Por isso nos ensina o que fazer, ó Pai. Nos ensina como nós devemos viver. Nos instrui, Pai. Nós estamos nessa manhã abertos para aprender de Ti. Nós oramos agradecidos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, entendendo que esse texto ele está falando da prévia do sacrifício de Jesus, da última ceia, nas quais os outros evangelhos falam. Está falando sobre esse momento, Jesus com seus discípulos reunidos lá em Jerusalém, um dia antes dele ser crucificado. E nesse momento que Jesus está reunido com eles, aquele momento da ceia, Jesus toma uma atitude inesperada. Jesus decide lavar os pés dos discípulos. E hoje, para a gente,
Isso não seria nenhuma atitude tão espantosa assim. Mas é importante que a gente olhe para a palavra pensando em qual contexto ele estava inserido. Porque hoje para a gente decidir lavar os pés aqui dos irmãos não seria nada tão absurdo assim. Embora seja incomum. Mas não seria nem um absurdo. Já na época de Jesus, isso era um problema muito sério. Porque hoje, nós olhamos para essa situação e diríamos assim: ele se fez servo. O servo hoje seria o empregado, o trabalhador, o prestador de serviço, o funcionário. Esse é o servo, né? Ou até o servente. Mas não era assim naquela época. O servo era o escravo. E o escravo só tinha um direito: obedecer ao seu senhor. Que a gente poderia até dizer, obedecer ao seu dono. Porque o servo era uma propriedade. O escravo. O que Jesus fez foi se colocar na posição de escravo, porque essa era uma tarefa que apenas escravos faziam: lavar os pés dos outros. Só que é importante a gente entender também que naquela época existiam duas categorias de escravos: o escravo judeu e o escravo gentil. O escravo judeu era aquele que tinha uma dívida com aquela pessoa, e como ele não tinha como pagar, ele se colocava como escravo. Ele se tornava escravo daquela pessoa. O escravo gentil era aquele que era comprado. Essa tarefa de lavar os pés, para muitos judeus, não era digna de ser feito pelo escravo judeu, porque era humilhante demais. Apenas os escravos gentios que lavavam os pés dos seus senhores. O escravo que estava uma categoria abaixo. E foi nessa posição que Jesus se colocou quando ele tira a capa, coloca a toalha na cintura e se assenta para lavar os pés dos discípulos. Só que essa situação humilhante, Jesus estava querendo falar muito a respeito dessa atitude. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Filipenses, no capítulo 2, para que a gente entenda um pouquinho melhor. Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 6. Filipenses 2, versículo 6. Ele diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 7. Esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo. Essa foi a atitude de Jesus. E a palavra ela nos direciona a tomar uma posição diante da atitude de Jesus. E isso está no versículo 5, que diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A Bíblia nos direciona a termos a mesma atitude de Jesus.
Só que essa atitude de Jesus, lavando ali os pés dos discípulos, foi tão escandaloso para Pedro, que Pedro olha e fala: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus responde para ele no versículo 7: hoje vocês não entendem o que eu faço, mas logo logo vocês vão entender. A gente muitas vezes não compreende, o pastor estava até comentando a respeito disso antes da gente começar aqui a pregação, porque muitas vezes na nossa caminhada é sobre isso. A gente não entende o que o Senhor está fazendo, mas a gente precisa confiar nele. A gente precisa confiar que logo logo a gente vai entender e vai fazer total sentido ter obedecido a ele. Esse versículo 7, ele tem uma importância grande para mim, porque a primeira pregação que eu fiz foi numa célula na casa da irmã Rita, aqui em Alvinópolis mesmo, e foi sobre esse versículo que eu preguei. Hoje vocês não entendem o que eu faço, mas logo logo vocês entenderão. A nossa caminhada com Cristo, ela nos pede muito mais confiança do que entendimento. Embora o entendimento seja importante, mas quantas vezes a gente lê a palavra e aquilo é tão confuso para nós, parece ser tão absurdo, que a gente fala: não faz sentido. E foi esse absurdo que Pedro viu no momento que Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. E por isso ele fala: Senhor, mas o Senhor vai lavar os meus pés? Não. De jeito nenhum, é o versículo 8. De jeito nenhum. A atitude de Jesus, ela vai muito além do lavar os pés. Ela aponta para o sacrifício dele na cruz. É isso que essa atitude mostra. Não tem a ver com lavar os pés uns dos outros simplesmente. O que Jesus está falando ou transmitindo através dessa atitude é: eu vou ser sacrificado por vocês. Eu vou me sacrificar no lugar de vocês. E a intenção de Pedro ali nessa recusa era porque Pedro sabia que não merecia ter os pés lavados por Jesus, porque Jesus não era inferior a Pedro. A recusa de Pedro era essa: não, Senhor, como é que pode o Senhor, que é maior do que eu, querer lavar os meus pés? Mas aí o Senhor responde para ele: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. Ele tinha lavado os pés de todos, e Pedro estava se recusando. Mas ele disse: não, se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. E ali naquele momento, Jesus estava falando para Pedro: Pedro, você precisa ter essa experiência pessoal. Você precisa ter esse testemunho. Por quê? Porque quando o Senhor se diminuiu, se colocou na posição de escravo e lava os pés de Pedro, o que o Senhor está fazendo é falando para Pedro: olha, Pedro, você não vai simplesmente dizer que eu fiz isso, você vai entender que eu fiz em você. Você vai entender que você viveu isso, que o meu Senhor se colocou na posição de escravo e lavou os meus pés. Ele se colocou na posição mais baixa para me servir. Quando você vive isso,
você não tem como dizer, eu não vou fazer. Hoje nós estamos vivendo um momento em que está sendo muito falado a respeito do racismo. Lá na Espanha, o jogador de futebol brasileiro, Vinícius Júnior, tem sofrido agressões verbais racistas. E o posicionamento muitas vezes é que a gente deve se colocar na posição de vítima. Eu preciso sentir a dor do Vinícius Júnior e me colocar na posição de vítima. E eu entendo toda essa questão do preconceito que está acontecendo lá. E eu realmente sou contra. Mas a posição de vítima não é meu lugar. Eu até já comentei aqui que os meus pais vieram do interior da Bahia na década de 70, sem estudo nenhum. Compraram seu pedaço de terra aqui em cima, Nova Nópolis. Construíram sua casa, criaram os filhos, 4, para mostrar pra gente que é possível. Eu não posso ser vítima, porque se eu me colocar na posição de vítima, eu mancho a história dos meus pais. Essas experiências, elas marcam a gente para que a gente entenda onde o Senhor nos colocou. Pedro estava vivendo uma experiência de entender que se o Senhor se humilhou, se colocou na posição mais baixa e o serviu, ele não podia se valer de uma reputação. E nós, hoje, não podemos nos valer da nossa reputação para dizer, não, mas eu não sirvo, eu não vou ajudar o outro porque não é. O que vão pensar de mim? Olha a minha posição. O Senhor se rebaixou. O Senhor se colocou na posição mais baixa. E o versículo 12 até o versículo 15, Jesus ele vai deixar isso muito mais claro. Quando ele diz a eles, vocês me chamam de Senhor e Mestre. E de fato eu sou. Mas eu fiz para dar o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Jesus ali, ele demonstrou onde é que está o amor de Deus. O amor de Deus não está na posição. O amor de Deus está em servir ao próximo. O amor de Deus está em ajudar quem precisa. Marcos, capítulo 9, versículo 35, diz o seguinte: Jesus se sentou, chamou seus discípulos e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e servo de todos. Isso vai completamente na contramão do mundo. Completamente na contramão do mundo. Eu quero ser o primeiro e não o último. Como é que para eu ser o primeiro eu tenho que ser o último e servir a todos? Isso foi a nossa conversão. A gente caminhava na mesma direção que o mundo. Mas quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor, a gente começa a andar na contramão do mundo. E ali a gente entende que o que Jesus quer que nós vivamos
não é o que o mundo quer, é o que o Pai quer. E no verso 16 ele faz o contraponto a respeito de quem é maior. E ele vai dizer: o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que quem o envia. E a palavra mensageiro, ela é a mesma expressão utilizada para apóstolo, na qual hoje o apóstolo é aquele que está num nível altíssimo. E o Senhor está falando: olha, o apóstolo, ele não é maior do que quem o envia, ele é só o mensageiro. Hoje eu estou aqui na posição de mensageiro. Não tem a ver comigo, tem a ver com quem me trouxe aqui para compartilhar essa palavra. Então, diante desse contraste que Jesus faz a respeito de quem é maior, seria o mesmo que pensar o seguinte: um escravo, ele não pode dizer ao seu senhor: eu não vou fazer essa tarefa porque é humilhante demais. O escravo não tem esse direito de dizer: eu não vou fazer essa tarefa porque é muito humilhante. Principalmente quando o seu Senhor fez essa tarefa. Nós precisamos entender que nós precisamos nos colocar nessa posição de servo, se a gente quer de fato viver o que a palavra do Senhor nos diz. Lavar os pés dos discípulos não era o que Jesus estava pedindo, né? Lavar os pés não era o que Jesus estava pedindo aos seus discípulos, mas o que Jesus estava pedindo aos discípulos tinha a ver com o simbolismo daquela atitude, que nada mais era do que sejam cristãos. Era isso que Jesus estava pedindo: sejam cristãos. Ou seja, sejam como Cristo em suas atitudes. Como Filipenses 2,5: tenham a mesma atitude de Cristo. Porque, irmãos, a indignação daquele período com Jesus era: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? A indignação naquele tempo era essa: não faz sentido. Por que ele come com publicanos, que são os judeus que cobram impostos dos judeus para dar o dinheiro para os romanos? Como é que pode o mestre de vocês comer com esses pecadores? Ele devia estar andando aqui com a elite, porque ele é mestre. E a indignação, ela continuava: por que Jesus teve misericórdia da mulher que foi pega em adultério? João 8. Por que ele teve misericórdia daquela mulher? Por que Jesus teve compaixão do leproso? Por que Jesus teve compaixão do cego? Por que Jesus teve compaixão da mulher encurvada há 18 anos? Por que Jesus teve compaixão do aleijado? Por que Jesus teve compaixão do gentio que nem era judeu? Essa foi a caminhada de Jesus. E isso revoltava o povo naquela época, porque não fazia sentido nenhum. Como é que o Messias caminha com esse povo, come com esse povo? E o comer é um convite a conviva comigo. Como é que o Messias tinha esse tipo de atitude? E a resposta é: porque bondade, misericórdia, amor e compaixão fazia parte de quem Jesus é.
Não era uma atitude que Jesus tinha só para mostrar para os outros: olha como eu faço boas ações. Não. Isso é quem Ele é. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ter essa atitude. Mateus 23, versículo 11 diz: o mais importante entre vocês deve ser servo de todos. Eu queria que vocês abrissem Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos a partir do 42. E o texto diz assim: então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Esse é o tipo de servo que a Bíblia nos convoca a ser. O tipo daquele que não faz simplesmente para quem merece, mas faz porque ele não mereceu tanto amor que Jesus apresentou na cruz. E o fato de não merecermos o sacrifício de Jesus e entendermos que Jesus, sendo Deus, se fez escravo para sofrer por nós, nos coloca numa posição de que nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos servir ao Senhor, servindo o nosso próximo, sendo servo de todos, não nos preocupando com a religião do outro. Jesus nos apresenta isso com a parábola do samaritano, que ele ajudou. Não perguntou: qual é a sua fé? Não, ele simplesmente ajudou o que estava precisando. Servir é isso: ajudar quem precisa, não quem merece. Nós escolhemos quem nós queremos ajudar, mas Jesus está nos ensinando: nós precisamos de ajudar todos aqueles que precisam, porque esse é o amor dele por nós, que ele nos amou antes mesmo de conhecermos a ele. Ele nos amou quando ainda estávamos no pecado. E eu quero aqui deixar 3 lições, 3 aplicações que nós conseguimos aprender com esse texto. E a primeira delas é que servir é um exercício de humildade. Nós precisamos fazer todos os dias esse exercício de humildade, servindo aos outros, para que a gente não se sinta melhor do que ninguém. Porque Jesus não se colocou na posição de melhor do que ninguém. Pelo contrário, ele andou com o rejeitado, para que esse fosse salvo.
E esse rejeitado era eu e era vocês. Ele andou com o pecador, para que o pecador se arrependesse e fosse salvo. E esse pecador era eu e era vocês. Nós precisamos ter a mesma atitude. Então, servir aos outros é esse exercício de humildade, de diminuir, para que apenas o Senhor seja glorificado. Segunda coisa que nós precisamos compreender desse texto é que nós não somos melhores nem maiores que o nosso Senhor. Quando nós nos recusamos a fazer aquilo que a palavra diz que devemos fazer, nós estamos escolhendo nos colocar na posição de maiores do que o nosso Senhor. Quando nós escolhemos não obedecer, nós nos colocamos na posição de maiores do que o nosso Senhor. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos maiores, nós não somos melhores do que o nosso Senhor. Por isso nós precisamos servir a todos. Uma das grandes experiências que eu tive a respeito do servir foi fazendo trabalho com um morador de rua. É tão incrível a experiência de você estar doando muitas vezes tão pouco, mas percebendo que na realidade não é você que está dando, você está recebendo deles. Porque o ato de servir nos faz compreender que não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. E a terceira coisa que nós precisamos compreender a respeito dessa passagem, a respeito desse texto, é que ser cristão é seguir os passos de Cristo. Ser cristão é ser um servo fiel, um servo obediente, que faz o que o seu Senhor manda. E mais, que faz o que o seu Senhor faz. Porque as maiores demonstrações de Jesus não teve a ver com o poder, com o milagre, mas teve a ver com como ele tratava o outro. E nós precisamos seguir os passos do nosso Senhor. E só para finalizar com um versículo do próprio texto, é o versículo 17 do Evangelho de João, capítulo 13. O versículo 17, que diz o seguinte: agora que vocês sabem essas coisas, a respeito da importância de ser servo, serão felizes se as praticarem. Conselho de Jesus: agora que vocês sabem dessas coisas, vocês serão felizes se as praticarem. Deixa eu perguntar para vocês: quem quer ser feliz aqui? Vou perguntar: quem quer ser feliz aqui? Ótimo. E quem acredita que o que Jesus diz é a verdade? Que bom. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Feche seus olhos. Vamos orar.
Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua bondade para conosco. Muito obrigado, Senhor, por mostrar para nós que o Senhor se humilhou, que o Senhor se colocou na posição de servo, de escravo, para subir na cruz, no nosso lugar. O Senhor se colocou na posição mais baixa. O Senhor foi humilhado para que a gente fosse resgatado. E a sua vida não foi tomada, o Senhor deu a sua vida, porque é isso que João 10 vai falar, que ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. O Senhor escolheu se humilhar por nós, e não é porque nós merecemos, porque nós não merecemos, nós nunca vamos merecer. Foi por causa do Teu amor, o Teu amor por nós. E é esse mesmo amor que o Senhor nos convida a ter. É esse amor que o Senhor nos convoca a retribuir, porque nós já o recebemos. É esse amor que representa as boas novas do Evangelho. É esse amor que nós precisamos praticar todos os dias. É esse amor que nos faz transmitir o Evangelho, o amor do Senhor. Nos ajuda, Pai, para que nos nossos dias nós sejamos servos de todos, assim como o Senhor. Nos ajuda, Pai, para que todos os dias nós venhamos a caminhar seguindo os passos do Senhor Jesus, agindo, vivendo, anunciando como Ele fez. Pai, nos conduza em todas as coisas. Nós queremos ser obedientes a Ti, e a Tua palavra tem nos ensinado a isso. Muito obrigado, Senhor. Que essa palavra fique guardada no coração de cada um aqui, e que ela seja uma semente que frutificará e gerará bons frutos. Essa é a minha oração nessa manhã. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.